Olá pessoal, começa agora o podcast Conexão MP, mais um canal de informação do Ministério Público do Tocantins destinado a você, cidadão. Conexão MP, o programa de rádio do Ministério Público do Tocantins. Nesse cenário de pandemia do coronavírus, o Ministério Público do Tocantins entra em cena para falar com você sobre o que está sendo feito para reduzir os efeitos da pandemia no nosso estado. A pandemia não envolve somente o comportamento consciente por parte da população, que deve ficar recolhida em casa, para evitar que gerem aglomerações e para que o vírus não se propague. Fique em casa e, nas situações em que precisar sair, mantenha sempre uma distância segura de outras pessoas. Envolve também diversas questões legais e requer uma atuação proativa do Ministério Público na fiscalização da atuação preventiva do Estado e dos municípios, no funcionamento do serviço de saúde, no cumprimento das leis de proteção do consumidor e também em questões criminais. Para conversar sobre o trabalho do Ministério Público neste cenário, estamos aqui com a Procuradora-Geral de Justiça, Maria Cotinha Bezerra Pereira, com a promotora de Justiça da área da Saúde, Araína Cesária D'Alessandro, e o promotor de Justiça, Rui Gomes. Começamos com Maria Cotinha, que é chefe do Ministério Público e adotou algumas medidas internas para evitar a proliferação da doença entre os integrantes da instituição. O Ministério Público agiu rápido. A senhora poderia falar sobre o que foi feito? O Ministério Público do Tocantins adotou uma série de medidas para a prevenção e controle de infecções, visando proteger a saúde dos integrantes, preservando a prestação dos serviços e contribuindo para os resultados epidemiológicos do Estado. Por exemplo, instituímos e convocamos o Gabinete de Gerenciamento de Crise. Deliberamos sobre as medidas de prevenção do coronavírus. Instituímos o protocolo de segurança interna frente ao Covid-19. Passamos a integrar o Comitê Estadual de Crise para a Prevenção ao Coronavírus. Deliberamos pela suspensão do atendimento presencial, reforçando o atendimento pelos canais telepresenciais. Estabelecemos o regime temporário de teletrabalho nas unidades do Ministério Público da Capital e do Interior. Posteriormente, instituímos o teletrabalho compulsório. E, por derradeiro, editamos um ato estabelecendo o plano de contenção de gastos em razão das projeções econômicas e financeiras. O Ministério Público também está vigilante em questões relacionadas à integridade da população. Poderia nos falar sobre esta atuação? É dever da nossa instituição atuar em diversas frentes, notadamente nas questões relacionadas à educação, saúde e segurança. No enfrentamento ao coronavírus, o Ministério Público do Tocantins convocou o seu gabinete de crise, que é o responsável pela tomada das decisões referentes a essa pandemia que nos assola. Todos os promotores e procuradores de justiça estão vigilantes e atuantes em todo o Estado, promovendo as medidas urgentes e imprescindíveis e expedindo as recomendações devidas. A própria Procuradoria-Geral de Justiça expediu recomendação ao Estado para que os policiais militares e civis, bem como os profissionais da saúde cedidos, retornem às suas funções originais, reforçando a fiscalização e o cumprimento das medidas restritivas. O Estado e os municípios estão adotando uma série de medidas restritivas para evitar a propagação do vírus. Sobre essa questão, gostaria de conversar com o promotor Rui Gomes. Promotor, contrariar essas medidas de prevenção pode caracterizar crime? Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de poder participar deste podcast, pois é dever do Ministério Público orientar a sociedade, sempre pautado por um trabalho técnico. Quanto ao descumprimento dos atos normativos editados pelo Estado e pelos municípios, restringindo as atividades e serviços não essenciais, particulares e públicos, a conduta pode vir a configurar o delito previsto no artigo 268 do Código Penal, que dispõe que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, punido com pena de reclusão de 1 mês a 1 ano e multa. Além disso, é importante nós ressaltarmos
que a pessoa que está infectada pela doença Covid-19 e mesmo ciente de seu estado clínico, se ela agir deliberadamente para infectar outras pessoas, poderá vir a incorrer no crime previsto no artigo 131 do Código Penal, que estabelece praticar com o fim de transmitir moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, sendo esse delito punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Gostaria também que o senhor comentasse sobre como os interesses sociais se sobrepõem aos interesses individuais em um cenário como este, que exige o controle sanitário. Diante do quadro de pandemia pelo qual estamos passando, é normal a percepção de choques de interesses sociais e individuais, devendo-se ponderar qual interesse se sobrepõe ao outro. Assim, resta claro para nós que a edição dos atos normativos limitadores de direitos individuais tem por objetivo, diante do quadro técnico de incerteza e com fundamento no princípio da primazia do interesse público sobre o privado, resguardar a ordem social estável e bens jurídicos indisponíveis e coletivos, a exemplo da vida e da saúde pública. E dentro desse contexto de restrição temporária de direitos individuais disponíveis e econômicos, percebe-se que as forças públicas, PM, Polícia Civil e órgãos sanitários, vêm cumprindo de maneira efetiva com seu poder de polícia em todo o Estado, sendo que também a população em geral pode contribuir para a garantia do controle sanitário, denunciando estabelecimentos comerciais e pessoas que vêm descumprindo as normas de proteção social. Naturalmente, o Ministério Público vem atuando com bastante ênfase nas questões relacionadas diretamente à área da saúde. Para isso, vamos falar com a promotora de justiça Araína Cesária. Promotora, o que o Ministério Público pode fazer neste cenário, já que os órgãos não prestam serviços de saúde, mas fiscaliza e orientam os gestores? O Ministério Público, através da Promotoria de Justiça da Capital, tem empenhado diversos esforços no sentido de acompanhar e de cobrar o controle e a prevenção da proliferação do coronavírus no município de Palmas e no estado do Tocantins, seja através de medidas administrativas, seja através de medidas judiciais. É de conhecimento de toda a sociedade as dificuldades do Sistema Único de Saúde, pelo número insuficiente de leitos, pelo desabastecimento de medicamentos e de equipamentos e diversas outras dificuldades que se observa pelos noticiários, pela grande mídia e pela própria judicialização. Diante de todo esse cenário, dessas dificuldades a serem enfrentadas pelos gestores no combate à pandemia já anunciada pela Organização Mundial de Saúde, o Executivo Estadual e o Executivo Municipal, aqui em Palmas, decidiram pela política do isolamento, no sentido de afastar esse anunciado até pelo ministro da Saúde, colapso do Sistema Único de Saúde. Não pela letalidade do Covid-19, mas pelo grande grau de transmissibilidade. Enfim, essa política de isolamento vem sendo exercida, vem sendo analisada conforme o comportamento do Covid-19 e o Ministério Público vem fiscalizando com diversas recomendações e medidas, seja no sentido de acompanhar a aquisição de EPIs, de ventiladores, a oferta de leitos, seja no sentido de cobrar também reforço ou contratação de segurança para os principais hospitais e estoque central de insumos, medicamentos do estado do Tocantins, seja no sentido de acompanhar o controle dos medicamentos dos demais pacientes crônicos que continuam precisando dos medicamentos indispensáveis para o controle de suas enfermidades, seja no sentido de recomendar também a continuidade do tratamento fora do domicílio daquele tocantinense que precisa sair daqui para a continuidade do seu tratamento. O Ministério Público também, junto com o Ministério Público do Trabalho, atuou no sentido de recomendar à Anvisa maior controle no aeroporto de Palmas. Promotora, o que o Ministério Público pode fazer neste cenário, já que o órgão não presta serviços de saúde, mas fiscaliza e orienta os gestores? O
Nesse sentido, é necessário muita responsabilidade e consciência de toda a população do estado do Tocantins, para que obedeça todas as recomendações das autoridades sanitárias. Cuide dos seus idosos, cuide das pessoas que possuem doenças graves, das pessoas que já possuem doenças pré-existentes. Evitem que elas saiam de casa, obedeçam às políticas de isolamento. Adotem as boas práticas de higiene. Só compareçam nas unidades de saúde se for realmente necessário. E quando da vacinação, que cumpram com os calendários do Ministério da Saúde e que cumpra com toda a programação a ser passada para cada município. O Ministério Público tem acompanhado no sentido de que não haja aglomeração e de que seja disponibilizada essa vacina da maneira menos danosa e menos perigosa possível para os idosos. A gente sabe das dificuldades do abastecimento, mas tão logo se regularize, é necessário que compareçam, mas que compareçam obedecendo rigorosamente às determinações e às recomendações das autoridades sanitárias, a fim de que o estado do Tocantins supere isso da maneira menos danosa possível. Chegamos ao fim do nosso bate-papo e gostaria de deixar com vocês os contatos do Ministério Público, que vem atuando nas questões relacionadas ao coronavírus, mas também segue atuando em todas as outras áreas, como proteção do patrimônio público, da infância e juventude, do meio ambiente, do consumidor, da ordem urbanística, entre outros. O Ministério Público suspendeu seu atendimento presencial, mas reforçou seus canais telepresenciais. Anote aí os nossos contatos. O telefone gratuito 0800 646 5055. E-mail da ouvidoria, ouvidoria@mpto.mp.br. E você pode ligar também para a sede da Promotoria de Justiça da sua comarca. Inclusive, estão sendo aceitas ligações a cobrar. Para conferir o telefone da Promotoria de Justiça mais próxima de você, acesse o site www.mpto.mp.br. Até a próxima com o seu podcast Conexão MP. Termina aqui mais uma edição do Conexão MP.